Agradeço ao colega Pedro pelo convite honroso de estar aqui e ter ouvido algumas ponderações tão importantes. Entretanto, eles me inspiraram a desviar do que eu imaginava dizer, para dizer estas coisas que vou começar agora. Toda esta mesa, todo este plenário, toda a humanidade tem um objetivo só: ser feliz. A busca dessa felicidade é que está atordoando o egocentrismo de pessoas ou de grupos. E dizendo estas coisas, quero dizer o seguinte: o título é A Ética, a Privacidade, afinal de contas, os direitos humanos em tempos de drones. Nosso expositor inicial, Pedro Rezende, sugeriu bem que é o drone. Em inglês seria o som do zangão, das abelhas, né? Uma coisa discreta, um murmúrio, digamos assim, um cochicho, uma intriguinha. Isso sugere o que é o drone. Que começou como? Vou entendendo o que é o drone para a gente poder entender essa palestra. Começou com os aviões sem tripulação, dirigidos para onde quisessem. Para o bem, construir uma lavoura, um edifício, etc. Evidentemente, não. Só foi utilizado até agora para a destruição. Aliás, por falar em destruição, hoje é 7, né? Nós estamos entre uma destruição e outra, entre as duas maiores destruições conhecidas pela humanidade com um único tiro. Dia 6, Hiroshima, foi ontem. Dia 9, Nagasaki, é amanhã para depois, dia 9. Pois bem, os únicos 2 tiros que mataram a curtíssimo prazo, médio até longo prazo, tudo planejado, mais de 300 mil pessoas. Não houve canhão no mundo capaz de destruir isso. Talvez por isso é que, quando eles ofereceram a mesma arma atômica para a França retardar a derrota no Vietnã, a França avaliou e recusou. Até porque ela entendeu que, quando as 2 bombas atômicas foram tiradas em Hiroshima e Nagasaki contra o Japão, a guerra estava terminada desde maio na Europa, e o Japão estava pedindo intermediação, pelo amor de Deus, vamos parar a guerra, sem mais matanças. Mesmo assim, resolveram o 6 e o 9 de agosto de 45. Diante disso, a gente fica pensando o que ocorre na cabeça do interesse de uma pessoa, um grupo de pessoas, ou daquele grupo que jamais será identificado por esse método e que chega a poucas dezenas de pessoas que dominam tudo isso. Basta um aparelho que manda onde quiser, destruir quem quiser, porque não é amigo ou porque é inimigo. Só que agora, os drones já não são aviões maiores do que essa sala, já são menores do que esta mesa, menores do que essa cadeira, menores até do que sua mão, e em que, através destes cadastros, eles serão capazes de colocar um inaudível pela sua casa dentro, pela sua porta, pela sua janela, e atingir só a sua cama, sabendo que você lá está dormindo, e destrói só você. Se interessar em destruir a família, é um pouquinho maior o drone. Destrói a família inteira, com a casa inteira. Pois bem, tudo o que a gente sonha na vida de busca da felicidade está entregue à decisão subjetiva
eventualmente doentia ou simplesmente gananciosa, de acumulação. Por isso é que as poucas centenas da acumulação pelo mundo dominam o mundo, e aquele país mais democrático do mundo, em última análise, tem 538 eleitores, dentre os 140 e tantos milhões de eleitores, há apenas 538 eleitores finais, e que invertem quando querem invertem o resultado eleitoral. E mais, cada um dos candidatos, toda a eleição é igualzinha à última, cada um deles recolheu para o segundo turno, para a eleição dos 538, cada um deles recolheu mais de 2 bilhões e 800 por aí, cada um deles recolheu por aí. O que vale dizer, dividindo pela maioria dos últimos eleitores, seriam 270, daria mais de 10 milhões de dólares para cada um, se resolvessem por essa via democrática, demoniacamente democrática, e na história já ocorreu. E mais, quem discordou destas coisas foi o país que mais matou, não só lá fora, mas lá dentro também. De Lincoln a Kennedy, houve 4 presidentes assassinados, e um, com grande probabilidade, que não permitiram o exame técnico, científico. E mais, eu poria até 5, por quê? O irmão do último, que também era Kennedy, irmão, foi preventivamente assassinado. Não foi? Ele já como o candidato preferido precisou, por quê? Porque ele fosse um democrata na sua integridade, mas porque também concordava com aspectos dos que fabricam drones, não os drones atuais, os drones da época, isto é, os mesmos que agora estão buscando e ganhando concorrências aqui, porque são grandes produtores de armas, como a Lockheed, por exemplo. A Lockheed, por exemplo. Estamos, então, diante de uma realidade tão preocupante, estranha, que a gente tem até medo de dizer, e digo mais. Olha, vou dizer uma coisa que me faz lembrar o dia de hoje no DOI-CODE. Eu sou advogado, defensor de perseguidos de ideias, perseguidos políticos, de religião ou de qualquer ideia humanística, e que era sequestrado, torturado e preso. Cerca de 500 mil, de 1º de abril de 64 até 85, e eu de 1º de abril de 64 até 85 estava lá enfrentando, e me lembro bem do dia de hoje, porque tenho as minhas 50 agendas registradas com tudo que interessa. E quando eu me lembrei, entre Hiroshima e Nagasaki, eu me lembro que comentei o que aconteceu comigo no DOI-CODE, Rua Barão de Mesquita, Rio de Janeiro, onde eu ia visitar cliente, um deles era o sargento João Lucas Alves, que sofreu mais do que o Herzog. Pior, foi antes do Herzog e pior do que o Herzog. A vergonha dele. Pois bem, quando cheguei lá, um capitão que sempre me recebeu, mas acompanhado de um outro oficial. Olha, Capitão Leão, acompanhado de um outro, o outro simplesmente, como outras vezes havia ocorrido de forma diferente, a dele foi bem objetiva. Doutor, o senhor não dá nem trabalho. Com essa pinta que tem na testa, é um alvo magnífico. Estão vendo uma pinta aqui? É de nascimento. Estão vendo aí? Pois bem, essa pinta preta aqui é de nascimento. Aí, eu, não medrosamente, disse, só que é o seguinte, comandante, é que
As pessoas que fariam isso não fariam jamais por aqui, fariam por aqui. E ao fazer por aqui, ele não está sabendo que eu diria na época, eu teria o meu antidrones. Eu tenho o meu, como é que chama? Aqui tem um ricochete tal que ela volta para o mandante, liquida os mandantes e resolve o problema assim com esse ricochete que eu tenho aqui. Ele ficou desconcertado porque o colega riu dele e da resposta que dei, não ousou fazer nada, mas pouco tempo depois, eu próprio fui sequestrado da minha casa à meia-noite, deixando minhas filhas dormindo e seguindo o mesmo rumo dos grandes ativistas de defesa de ideias e de direitos humanos. Assim como Sobral Pinto. Os jovens não sabem nem quem é mais, mas os menos jovens aqui sabem. Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Evariste Moraes, Vivaldo Vasconcelos, o Moraes Rego, o Augusto Moraes Rego, e finalmente esse mais modesto de todos eles, que sou eu, Modesta Silveira. E um deles, um grande jurista Heleno, diz que esse tal Modesta Silveira foi o advogado que mais defendeu perseguido de ideias no Brasil durante esse período, está em livros por aí. E estou dizendo estas coisas para dizer o seguinte: eu penso que se nós não repensarmos em que o número de presidentes desagradáveis por interesse meramente financeiro e outros menores até, presidentes de inúmeros países foram assassinados na América Latina e fora dela, e outros que poderiam vir ser presidentes também. E estou dizendo estas coisas baseado até num americano que era um grande economista e um grande diretor de uma das maiores multinacionais do mundo e que fazia o serviço sujo onde fosse mandado e da maneira muito simples. Quando alguém desagradava um projeto que era falsificado, ele confessa a falsificação dos projetos multinacionais. Alguém ia recomendar fulano, convencia. Não convenceu, aconselhava. Não obedeceu o conselho, ameaçava. Não obedeceu a ameaça, não atendeu a ameaça, a tropa de choque vinha e liquidava. Estão os nomes de outros que foram, muitos outros pelo mundo que foram liquidados, nem todos, claro. E o autor se chama John Perkins, que escreveu um livro, essa denúncia, o que eu estou falando, grande parte é dele, não é minha. Grande parte, outra é minha mesmo. Pois bem, então esse John Perkins, em certa altura, encontrou uma senhora muito inteligente que percebeu a função dele, ele chegou a confessar uma parte, aí ela fez perguntas que puxaram pela memória e até pela sensibilidade humana dele, e ele, então, escreveu um livro. Quando escreveu, ele disse, bom, eu vou pelo caminho dos outros, se não me matarem, vão matar minha filha. Aí, não publicou o livro. Quando a filha se tornou maior, ele foi, minha filha, eu escrevi este livro, enquanto você era menor, eu não tive coragem, porque eles poderiam se vingar, pior do que me matando, seria matar você. E eu conheço a história, e conheço os que morreram por não concordar com esses interesses mais mesquinhos do ser humano, e não tive coragem de publicar, com medo de que te matasse. A filha leu, voltou e disse, papai, por favor, publique. É muito importante para a humanidade. Se eles me matarem, você dobra a denúncia. E se eles se matarem, eu entro no seu lugar e denuncio. Pois bem, esse homem publicou, o primeiro livro dele é Confissões de um Assassino Econômico. Comprem e leiam.
Se eu pudesse, traria uma edição para doar até se eu tivesse. Depois, publicou um outro. Segredos do Império Americano. História secreta do Império Americano. E agora já, tudo recente, mais ou menos recente, de 6, 8 anos para cá, e o último que eu comprei e li dele é esse, Enganados. Isso tem 1 ano ou 2 atrás, com boa tradução. Pois bem, esse homem arrependido certamente fez o que nós, advogados, fazíamos. Quando nós sentimos essas ameaças, às vezes a gente avisava a eles. Não há problema. Nós sabemos quem é suspeito desses sequestros, torturas e assassinatos, como eu sofri, eu e os outros colegas, só mencionei os do Rio de Janeiro, não do Brasil. Sequestro, tortura, às vezes, no nosso caso, que eles não podiam torturar fisicamente, porque tinham recomendação, porque um advogado como Sobral, ou um de nós, não podia exibir as marcas da tortura. Se torturasse, tinha que matar. Então, respeite o físico. Eles já estavam mal, até no Vaticano, cujo Papa tinha mandado recado para esta gente dos drones aqui no Brasil, dos drones da época. Sequestro, tortura, assassinato, pior às vezes até. Algumas eram, como cliente minha, estuprada em fila, engravidou. Líder católica, ela e o marido. Líderes católicos lá do Dom Helder, que mandou tentando salvá-los, porque pregava a igreja nova, que a ditadura não tolerava. E olha, estou dizendo estas coisas, se houver aí é normal, se houver algum militar ou policial, ou filho de algum, que conteste o que estou dizendo, eu peço ao professor Pedro que nos convide de novo para um debate aqui com liberdade de prova. Então, vou trazer, por exemplo, uma das minhas clientes que engravidada em fila, estuprada em fila, engravidou. Depois, a sorte é que, como ela era protegida da CNBB no tempo de Dom Ivo Loscheider, Dom Aloysio Loscheider, Dom Helder estava já em Recife, isolado e pressionado para não ser eleito o homem da paz do mundo. Pois bem, então, estas coisas mostram esse mundo louco dos drones, e provavelmente por estar dizendo estas verdades, eles sabem que é verdade. Nada impede que me mandem um drone amanhã, mas de algum modo estou fazendo aqui o que fazia na época. Toda vez que nós, advogados, sentimos que um sequestro viria e não saberíamos se seríamos só sequestrados física, moralmente, mentalmente ou assassinados, a gente avisava eles. Nós temos os dados dos suspeitos, não só nós, mas os que sobreviverem a nós têm os dados dos suspeitos, ouviu? E olhavam na cara deles. Ele sabia que ele era um suspeito, mas eu não estou dizendo nome nem nada. Alguém dirá, se necessário. Provavelmente o John Perkins terá feito algo no gênero para continuar sobrevivendo, ele e a mulher dele, ou então fará como o outro, dizendo, olha, eu só disse isso, hein? O grosso está para dizer se acontecer alguma coisa comigo. Pois bem, então este mundo louco, mundo de drones, mundo de zangões, se nós realmente queremos buscar a felicidade para nós e toda a humanidade, que seria justo, temos que repensar cada uma destas coisas aqui e analisar conforme a realidade histórica do passado, do presente e aquilo que sonhamos em projetar para o futuro. Não só nós, vocês jovens, sobretudo, mas dos nossos filhos, dos nossos netos. E só de pensar algumas das coisas que eu vi
Sofri em termos psicológicos, mais graves do que os físicos. Só de me lembrar daquele período, eu me emociono de lembrar de fatos concretos que esses drones de toda ordem vêm gerar. E olha, eu lamento ter desviado um pouco de uma realidade, mas ela está dentro dessa realidade histórica. Não é de um passado remoto, não. É de um passado presente que se projeta no futuro. Mas como eu sei que nessa humanidade hoje de um pouco mais de 7 bilhões de abelhinhas como nós, mais de 7 bilhões de pessoas, existe uma parcela, eu gostaria de estar repetindo aqui uma proposta, uma discussão de um dos grandes filósofos gregos ou romanos, ou até mesmo um general, um grande general, que nem muitos grandes generais pacifistas, sei lá, Sun Tzu, por exemplo. Já leu Sun Tzu? Que beleza! É um general filósofo que diz, mais ou menos assim, toda guerra justa é aquela que não ocorre, que não se destrói nada do outro lado, nem gente, nem coisa, nem eles destroem nada do lado de cá. Em outras palavras, a única guerra justa é a guerra de palavras, pelas quais você busca a justiça, a verdade, o bem e a busca para o encontro da felicidade. Obrigado.